Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 38 minutos. Hoje é sexta-feira, dia 11 de março e atenção, novo caso, mais um caso de feminicídio hoje de manhã aqui no estado. Tudo aconteceu dentro de uma empresa. Esse é o primeiro destaque com Lucas Abate. Oi, Lucas, bom dia. Bom dia, André, todo mundo que nos acompanha na rua, dentro de casa, no transporte coletivo e até mesmo dentro do trabalho. Foi nesse local hoje, André, que mais uma mulher foi vítima de feminicídio aqui no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com todos os detalhes e conto como foi essa ocorrência. Até já, obrigado, Lucas. 11h38. Subiu rapidinho. Novo preço da gasolina anunciado ontem pela Petrobras já está nas bombas. Pode isso, Guilherme? Não só pode, como aconteceu. Inclusive ontem mesmo, quando eu saí da TV, os preços já estavam indo às alturas. Guilherme Roquete, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, agora pode. Tanto que aqui nesse posto em que a gente está na Avenida Ipiranga, bairro Santana, em Porto Alegre, a gasolina comum está R$ 6,99. O que eu acho que não podia era ontem ainda, enquanto o valor novo não tinha entrado em vigor. Mas sim, agora o novo aumento, aliás, o novo valor já entrou em vigor, a gasolina já está saindo mais cara das refinarias. E, inclusive, André, vai ter impacto aí em todos os produtos, porque com certeza o transporte em geral vai ficar mais caro e a gente vai discutir esse assunto aqui no SBT Rio Grande. E certamente Procon e o Ministério Público estão de olho nesses aumentos desde ontem dos combustíveis em todo o Rio Grande do Sul. Até já, obrigado, Guilherme. A agressão durante uma abordagem, desta vez o flagrante veio da cidade de Não Me Toque, no norte do estado. É o destaque da redação com ele. Glauco Paza, bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos. Olha, é difícil de explicar, difícil de entender, mas as imagens estão aí. Daqui a pouco nós mostramos mais detalhes desta abordagem que terminou com briga entre policiais, moradores. Afinal de contas, o que será que aconteceu, hein, André? Daqui a pouco a gente fala. Até já, Glauco, 11h40, o SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11h40. Olha só, daqui a pouco o nosso assunto é o uso de máscaras em Porto Alegre. Informação de agora. Em breve deve ser publicado o decreto pela Prefeitura, está aí a publicação no tweet, né? O tweet do prefeito Sebastião Melo, dizendo que publicaremos em breve o decreto que retira a obrigatoriedade do uso de máscaras em espaços abertos de Porto Alegre. Decisão tomada com base na realidade da pandemia e da vacinação na capital. Na próxima sexta, dia 18, a gestão vai avaliar a flexibilização para ambientes fechados. Publicação de há pouco do prefeito Sebastião Melo. A gente vai a um rápido intervalo e já voltamos com muita informação para você. Até já. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, agora faltando 15 minutos para o meio-dia. Atenção, informação de agora há pouco. Um homem invadiu uma empresa e matou a facadas a ex-companheira. Foi, repito, agora há pouco, agora de manhã, em Esteio, aqui na região metropolitana. Lembrando que este é o segundo caso de feminicídio somente esta semana aqui no Rio Grande do Sul. Os destaques com ele desta tragédia que está em Esteio nesse momento é o colega Lucas Abate. Oi, Lucas. Oi, André. Bom dia novamente para ti, para todo mundo que nos acompanha. Estamos a poucos metros do local onde aconteceu esse crime nesta manhã aqui em Esteio. Um homem, colega de trabalho dessa mulher, com quem teve um relacionamento de 5 meses e terminou no ano passado, decidiu tirar a vida dela nesta manhã dentro da empresa durante a troca de turno, André. Todo feminicídio, a gente traz vários casos, infelizmente, aqui, normalmente tem um motivo sempre muito fútil por trás. E esse, André, não foi diferente. O que aconteceu hoje pela manhã? Esse homem estava saindo do turno da madrugada e ele, nessa troca de turno, se encontrou com uma colega, que é a ex-companheira dele, que estava chegando para trabalhar. Ele cumprimentou a mulher, que teria virado o olhar para ele, e isso, André, apenas isso, foi o motivo para esse homem voltar até a casa dele, que fica em Sapucaia do Sul, pegar uma arma, uma faca, entrar novamente na empresa e surpreender a ex-companheira pelas costas. Ele foi preso, detido pelos próprios colegas, preso em flagrante pela Brigada Militar
E essa mulher, a Elizabeth Viegas da Silva, de 49 anos, infelizmente não resistiu aos ferimentos, André, e morreu no local. Deixa agora 3 filhos. 11 horas 47 minutos, está aí informações de agora há pouco, agora de manhã. Foi por volta, acho que de 6, 7 da manhã, na troca de turno. Os dois trabalhavam na mesma empresa aqui em Esteio, na região metropolitana. Ele, inconformado por não receber resposta no momento em que ele tentou cumprimentá-la, imediatamente voltou em casa, pegou uma faca e matou esta mulher com facadas pelas costas, inclusive. Lembrando que o crime de feminicídios é o crime que tem avançado, que tem aumentado no Rio Grande do Sul. E lembrando também que o comparativo, a análise feita nos feminicídios, mais de 80%, mais precisamente 81,25% dos feminicídios acontecem entre homens, né, e mulheres, ou seja, homens e mulheres com relacionamento ou com fim de relacionamento. Esse caso aí, Lucas, eles mantiveram um relacionamento ano passado, me parece, por alguns meses, e colocaram um fim no mês de novembro, correto? E desde novembro, pelo visto, ele vem tentando se aproximar dela, né, Lucas? E o que aconteceu nesse caso, André? Eles tiveram um relacionamento curto, cerca de 5 meses, terminou no dia 30 de novembro. Alguns dias depois, em dezembro, ele tentou se reaproximar dela. Ela, bastante assustada, acionou a polícia, registrou o boletim de ocorrência e recebeu, André, inclusive, uma medida protetiva de urgência, o que fazia com que ele não pudesse manter contato ou se aproximar dela. E, André, o que chama atenção nesse caso, é um relato da própria delegada, é que esse homem cumpria até então essa medida protetiva. Desde então, ele não se aproximou mais, ele não manteve contato. Só que hoje pela manhã, ao cruzar com ela na empresa, ao ter o seu cumprimento rejeitado, ele decidiu tomar essa medida. Voltou até a casa dele, que fica em Sapucaia do Sul, retornou para a empresa, entrou no local e agrediu a facadas até a morte a ex-companheira, André. Então, esse é um fator muito curioso, importante nessa história, que até então ele cumpria essa medida protetiva. Mas em depoimento na delegacia, hoje ele falou que desde janeiro ele vinha tendo pensamentos tanto de tirar a vida dela quanto de tirar a própria vida. E que inclusive, André, chegou a procurar tratamento nesse período, mas hoje ele não conseguiu controlar esse sentimento e tomou essa medida drástica. Daqui a pouco o Lucas volta com detalhes e informações. Ocorrência que ainda está sendo desenrolada dentro dessa empresa, eu imagino. O drama que foi para essas pessoas todas acompanharem mais essa tragédia e a tristeza de mais uma mulher vítima de um homem inconformado com o fim do relacionamento. O Lucas volta daqui a pouco com outras informações. Está aí a morte de mais uma mulher que aconteceu agora de manhã dentro de uma fábrica onde os dois trabalhavam em turnos diferentes, inclusive. Mas ele não se conformou, foi até em casa, em Sapucaia, buscou uma faca, uma arma branca, né? Buscou uma faca e desferiu contra esta mulher. Daqui a pouco outros detalhes, agora faltando 10 para o meio-dia, 21 graus é a temperatura, chove nesse momento aqui em Porto Alegre. E atenção, vamos falar sobre o aumento do preço dos combustíveis. Subiu e já está caro, e bem caro. E agora não tem volta. A gasolina já passou dos R$ 7,00 em municípios do estado, inclusive chegando a R$ 8,00 em Bagé. 8. Nós vamos conversar agora com o colega Guilherme Roquette, que está acompanhando a movimentação nos postos de combustíveis, e sabemos que o aumento na gasolina, o aumento do óleo diesel, o aumento do gás de cozinha já para esta sexta-feira, sabemos que tudo vai aumentar na carona. Viram só a movimentação ontem à noite nos postos? Impressionante, assustador. Aliás, já depois do jornal, quando eu saí daqui, já percebi a movimentação nos postos de combustíveis. Guilherme Roquette, como é que está a movimentação agora nessa sexta-feira, hein, Gui? Pois é, André, ela está um pouco intercalada. Às vezes não tem nenhum carro, agora chegaram mais alguns aqui, a gente vai se aproximar depois, mas deixa eu te mostrar aqui, André, exatamente o valor que a gente tem aqui, ó, Cristiano, na bomba de combustível aqui nesse posto, ó. A gente está com o litro da gasolina comum aqui na Avenida Ipiranga a R$ 6,99. O último carro que abasteceu aqui botou R$ 50, deu 7 litros e 14 ml aqui.
Então, André, realmente a gasolina subiu, era aquela crônica da morte anunciada que a gente já tinha comentado aqui no SBT Rio Grande, inclusive na última quarta-feira, e que tinha a chance de subir. A gente já sabia que isso poderia acontecer. Veio o anúncio ontem e aí chegou hoje, então, até esse momento em que a gente está com o valor um pouco mais elevado do combustível. O aumento, segundo a Petrobras, seria de cerca de 44 centavos, mas é claro que aqui nesse posto, por exemplo, subiu um pouco mais, até porque daqui a pouco tem alguma espécie aí até de reajuste. Muita gente ontem, de noite inclusive, André, fez fila nos postos de combustíveis aqui de Porto Alegre, de Caxias do Sul e também de várias cidades do estado. E aqui em Porto Alegre, André, eu mesmo presenciei, o Leonardo Bonesso, nosso colega da edição, também, filas de mais de uma quadra que se formaram nos postos de combustíveis. Deixa eu me aproximar do motociclista aqui, vamos ver se eu consigo conversar com ele agora, para saber como é que está a situação aqui. Meu amigo, com licença, tá abastecendo aqui, logo no primeiro dia com aumento já, como é que tá para você? Tá bem complicado para nós, né, que trabalha com a moto, né, e é complicado, né, daí é um custo que gera mais que a gente tem que repassar para os clientes, né. Olha, eu tinha uma moto há cerca de um ano, eu botava 30 pila e quase enchi o tanque. Agora eu não sei mais como é que tá para encher o tanque aqui. Deve gastar uns quase 100 reais para encher o tanque agora. Da moto? Foi praticamente aí, triplicou quase, né, o valor, né. Então tá bem complicado, né, mas o que a gente vai fazer, né, não depende da gente, né. E você trabalha com a moto, então, faz as tele... Isso, trabalhamos com a moto, fazemos teleentrega. Quantos litros por semana, mais ou menos? Eu gasto em média uns 25 a 30 litros por semana de gasolina. Não deu para calcular ainda quanto que vai gastar mais agora? Não fiz esse cálculo ainda, porque de ontem para cá, né, que aumentou, né, mas vai onerar aí um bom valor aí. Perfeito, muito obrigado, então, vamos ver se melhora a situação. André, então o que aconteceu ontem, ainda ontem, a nossa equipe aqui do SBT, a equipe da Luciane Coleman, estava circulando pelas ruas e flagrou o momento em que um posto de combustível já estava reajustando o valor. E aí fica aquela dúvida, né, André? Se o aumento valia para a gasolina que saía da refinaria a partir de hoje, por que estavam aumentando ainda ontem? E a gente tem, inclusive, o Procon para poder nos explicar um pouco de como é que fica essa relação de consumo. Vamos assistir. Existe a situação a partir da mídia, né, a partir de reclamações, mas nós precisamos que o consumidor nos denuncie para nos indicar onde isso está ocorrendo, o posto onde está ocorrendo, para podermos mapear e tomar decisões onde nós temos que tomar. Entendendo que houve um aumento de preços e que esse aumento vai se refletir ao consumidor final, mas que esse aumento não pode ser abusivo, excessivo, muito menos de uma prática especulativa e ilegal. Então, o consumidor precisa denunciar ao Procon do Estado ou ao Procon do seu município. 11h55, faltando 5 para o meio-dia e nós todos nesta sexta-feira, né? Mais um aumento chegando na sexta, porque aí no final de semana dá um tempo para a gente assimilar esse aumento e que aumento, né, no preço dos combustíveis. Agora, o que é muito importante, a gente, de fato, o Ministério Público e Procon atuarem nesse momento, até no mínimo para esclarecer, porque dá a sensação para nós consumidores que, poxa, tem no mínimo sacanagem aí. Mas, por outro lado, há muitos proprietários de postos dizendo que já vinham operando com preço mais baixo. E isso é verdade, essa semana me chamou muita atenção os preços mais baixos. E aí, quando se falou, então, quando foi ontem anunciado o aumento para hoje, eles recuperaram aquela margem de perda, né? É o que muitos estão alegando. E hoje de manhã, já colocando o valor do percentual anunciado pelo governo. Agora, isso tem que ser olhado com o olhar técnico, o olhar do Procon, o olhar do Ministério Público, para que se faça esse esclarecimento. Lembrando que não foi apenas aqui, não foi apenas na região metropolitana, mas em todo o estado. André. Inclusive, temos aqui, Glauco, a imagem de Bento Gonçalves, né, na nossa interatividade com os nossos telespectadores e internautas. Olha só o preço, ó, em Bento Gonçalves, antes das 18, 7,699, 7,70. É o Charles Griesan, lá de Bento Gonçalves, antes das 18, a gasolina já estava com o preço reajustado, Glauco. Não, eu acho que é bom a gente deixar claro o seguinte, ó, não era exatamente proibido aumentar ontem, tá? Porque os postos têm essa liberdade de fazer os seus reajustes de acordo com até os gastos que cada posto tem. Só que o problema é o abuso. Essa questão é vista muito de perto pelo Procon,
que pede que quem for denunciar acesse o site do procon.rs.gov.br e lá tem inclusive um telefone, se quiser mandar o WhatsApp, para eles poderem chegar no posto denunciado, porque não há condições de fiscalizar tanto posto que tem por aí, né, André? Olha só, em Sapucaia do Sul, ainda na quinta-feira, o Rafael Ahmad manda pra gente. Na quinta-feira, no caso ontem, R$ 6,86, também com reajuste no preço do combustível. O etanol, muita gente perguntando, será que é alternativa? Os especialistas dizem que não, porque o preço deve ser no máximo 70% do preço da gasolina. Mas deveria, né, André? Mas não está acontecendo, sim, era uma alternativa, né? Combustível nacional. Olha só, a Cíntia Amaral. Aqui em Caxias, o posto do meu bairro fechou antes do horário normal para não vender gasolina com preço velho e já passar a cobrar mais amanhã. Olha a ganância. Ô, André. Muitos disseram que a gasolina terminou. André. Né? Oi, quem chama? Oi. O Guilherme aqui. A gente estava presenciando uma situação. Deixa eu ver se eu consigo conversar com o motorista aqui, estava mais perto aqui. Com licença, tudo bom? A gente viu que você estava empurrando ali, acabou faltando um pouco antes. Faltou um pouquinho antes de chegar. Nossa. E agora, vai ter que abastecer com esse preço aí? Vamos abastecer, né? Não tem outro jeito. Já aproveitou a gasolina até o fim, então, né? É isso aí. E como é que fica assim? Tu trabalha com carro, já pensou em quanto que vai dar o... Não, só abastecer mesmo. Tá certo. Sabia que ia Coitado, aumentar? já tá Sabia do cansado. aumento? Sabia já, tava sabendo. E Desde como ontem. é que tu fica aí com essa situação, com esse aumento todo? Como é que a gente fica nessa situação? Ficar dependente, né? Porque realmente tá muito caro, né? Perfeito. Muito obrigado. Então, André, esse motorista aqui, ele estava chegando, a gente até viu que o pessoal estava empurrando o carro, não sabia exatamente se era porque tinha faltado gasolina ou tinha acontecido alguma pane, mas foi aqui na esquina, acho que a gasolina acabou logo em seguida, ele conseguiu, já estava pertinho do posto aqui. E muita gente não conseguiu abastecer ontem por causa do movimento. E nesse caso aí, provavelmente foi isso. Deixou para abastecer hoje de manhã, chegou no posto e faltou gasolina. O Diego Silva mandou para a gente também, ninguém fiscaliza, o Procon não faz nada, esse é o Brasil. Em São Leopoldo ocorreu a mesma coisa. Em um posto, às 13, era 6h16 e às 17, tá? Ou seja, da 1 até 5 da tarde, subiram para 6h86. É triste. Só o povo sofre. Tá aí o momento do Procon, Ministério Público, mostrarem para a sociedade, averiguarem esses postos que aumentaram de preço, quem de fato teve o preço que precisou reajustar, quem que estava dando desconto. É claro que não há, já passou o tempo, Glauco. O Glauco lembra do tempo em que os postos, a gasolina era tabelado o preço. Acho que foi no ano de 87 que voltou a ser a livre... O Uruguai né? é assim ainda. Pois é, mas aqui não é. E aí o que acontece? Os postos podem jogar com os preços e aí a gente fica no meio desta confusão. Quando eles conseguem, né? Porque tem muita denúncia de cartelização. E essa é outra coisa que o Procon fica de olho. André. Fica de olho e é muita coincidência, né? Muitos postos com os mesmos números, mesmos valores, Gui. Exatamente. André, é interessante a gente ressaltar o seguinte, ainda ontem lá em Brasília, o Senado e também a Câmara dos Deputados, eles aprovaram um projeto para mudar o cálculo do ICMS, ou seja, isso é uma decisão federal, mas que interfere no caixa dos estados. O que mudaria? Ao invés de existir aquele preço de pauta que a gente tanto falou aí naqueles aumentos anteriores, passaria a ser calculado então o ICMS em cima da quantidade de litros vendida pela refinaria. E agora esse projeto já foi aprovado pelo Senado, já foi aprovado pela Câmara, precisava da sanção presidencial, que se não foi dada nessa manhã, o presidente Jair Bolsonaro disse que ia sancionar logo em seguida, mas ainda também precisa ser aprovado no Conselho dos Secretários da Fazenda dos Estados. Mas isso, eles não têm esse consenso ainda, André. Muito bem, em seguida a gente volta a falar sobre o aumento do preço dos combustíveis, o reflexo disso, ouviu hoje empresários do setor de transportes, inevitavelmente que devido ao aumento do óleo diesel, a gente vai também ter um aumento em diversos produtos, em cadeia, quer dizer, vai aumentar em tese tudo a partir de agora, devido a esse aumento e essa crise que se abre num setor que já vinha passando por muita dificuldade, que também é o setor de transportes. Meio-dia, 1 minuto agora, a Polícia Federal prendeu em flagrante uma mulher enquanto ela recebia uma encomenda dos Correios. O que será, hein? Vamos saber agora no Giro de Notícias. Alertados pelos Correios, os agentes abordaram a mulher no momento da entrega da encomenda em São Gabriel. No envelope, 10 notas falsificadas de R$100. A criminosa foi encaminhada ao presídio, indiciada pelo crime de moeda falsa, sem possibilidade de fiança.
Em Santa Maria, câmeras flagraram o furto de uma moto em plena luz do dia. O veículo estava no estacionamento de uma distribuidora de bebidas. A ação do ladrão durou cerca de 10 segundos. O criminoso ainda não foi localizado. Cadê a sirene? 4 pessoas foram presas por tráfico de drogas em São José do Norte. A polícia suspeitou deste veículo durante o patrulhamento na RSC 101. Dentro do carro, os policiais encontraram buchas de cocaína, maconha, êxtase e também dinheiro. Os criminosos foram presos em flagrante. E por falar em flagrante, Eliane Aires, olha só esse flagrante. Viralizou nas redes sociais as imagens de um brigadiano agredindo jovens em Não Me Toque, no norte do estado. Não Me Toque é o nome da cidade, né? Até ficou uma coisa meio Não Me Toque, mas parece que pela imagem houve muito e houve agressão. E é isso que o Glauco vai explicar pra gente, né, Glauco? A gente vai ver nas imagens aí que foram feitas por quem estava dentro de um veículo, né? Estava muito perto onde tudo estava acontecendo, mas é difícil ainda de explicar, até porque a gente tentou o contato com a Brigada Militar, estamos esperando o retorno ainda para saber exatamente em que circunstância aconteceu isso. O que dá para ver na imagem, André, isso sim, olha ali, tem uma pessoa, um homem caído, né? Ele está algemado, ou seja, ele foi contido pela Brigada Militar. Isso aconteceu no fim de semana e causou muita polêmica no município que a gente sabe que é pequeno, né? A gente viu nas imagens aí, os policiais, eles inclusive tentaram impedir uma moça de gravar tudo que estava acontecendo e ela acabou caindo no chão, eles acertaram o rosto dela, enfim. O prefeito, juntamente com o presidente da Câmara de Vereadores, eles se pronunciaram sobre este ocorrido aí, né? Solicitaram uma reunião com o comandante da Brigada Militar, até para buscar ali uma explicação. Vem cá, o que está acontecendo? É desordem pública, tem que saber por que exatamente essa atitude foi tomada e se está dentro dos protocolos. A gente sempre repete, né, André? Não estamos aqui para condenar nem A nem B, mas é preciso entender o que aconteceu. Tem mulheres envolvidas, inclusive, e como a gente viu, uma mulher que acaba até caindo no chão, né? Nessa discussão com o policial militar, André. Nos chama a atenção, Glauco, tivemos aquele episódio em Santa Maria do jovem de 14 anos que foi agredido por um soldado. O soldado foi no final de janeiro que aconteceu a agressão. Os 4 soldados do município de Antagorda, que fica, inclusive, digamos assim, perto ali de Não Me Toque, né, na mesma região. Esses 4 soldados que também foram flagrados numa situação como essas agressões, e agora este caso que aconteceu na cidade de Não Me Toque no final de semana. Olha ali, ó. Coloca o áudio ali. Olha ali, olha ali. Põe de novo ali a imagem, gente. Volta só um pouquinho. Volta. Na imagem original. Mais uma vez ali. É que quando o soldado da brigada entra em luta corporal, num primeiro momento, Glauco, é algo que não me parece do protocolo de abordagem, correto? E é isso que precisa ser investigado. Olha ali, ó. Põe o áudio ali pra gente. Estão tirando o celular dela. Meu Deus, pai. Ele chegou a bater no rosto dela? É isso? Sim, ele chegou a atingir o rosto, né? Atingiu propositalmente, sim, eu acho, né? Pelo que a gente vê na imagem. É bom que se diga o seguinte, a gente não tem todo o áudio completo, não se sabe quais ofensas, se elas foram proferidas pelos jovens, se houve realmente, né? É fato que tem que ser investigado. Mas o que é importante, Glauco, e é isso que eu acho que a brigada precisa esclarecer, né? O protocolo de abordagem, como deve se proceder uma abordagem? Porque a partir do momento em que um soldado entra em luta corporal com as pessoas, isso pode se transformar numa tragédia. Né? Então, até que ponto que o soldado tem ali o compromisso de fazer a abordagem, chegando numa situação, se coloca a algema e sim toma as providências cabíveis a seguir. Então, é isso que é questionado, nós não questionamos, muito pelo contrário, mas nós queremos soldados preparados para atender qualquer tipo de ocorrência, e nós temos aí no mínimo três flagrantes, este de Não Me Toque, o de Antagorda e o de Santa Maria, que estão sendo investigados através de um inquérito pela Brigada Militar, e que a população, claro que sim, precisa de esclarecimentos, até porque se estão ali armados, o que poderia ter acontecido, Glauco?
E outra coisa, a gente sempre frisa, a brigada tem que trabalhar ao lado da comunidade. Já que houve manifestação do prefeito, de representantes dos vereadores, enfim, me parece que há, no mínimo, um ruído aí. Então é bom que se ajuste para que as coisas fiquem de modo correto, né? Muito bem, 12:07. Agora nós vamos aos Estados Unidos, porque a colega Gabriela Lerina, está acompanhando a viagem do governador Eduardo Leite e também da comitiva gaúcha. Mais uma vez, questionado sobre uma possível disputa à presidência, o governador admitiu estar negociando com o PSD. Não é mesmo, Gabi? Meu amigo, aqui atrás de mim, The White House, a Casa Branca, a residência do presidente Joe Biden, claro que é um dos pontos mais visitados aqui dos Estados Unidos. Ficou firmado, olha só, um acordo muito legal de formação de programadores, que deve beneficiar em especial os jovens de classe média baixa. Agora, um outro destaque da agenda do governador foi a participação de uma entrevista pela internet, mas que aconteceu em uma sede aqui pertinho, junto ao consulado brasileiro, que se chama Atlantic Council. E lá ele pôde explicar o que ele fez no Rio Grande do Sul nestes últimos 3 anos de governo. Claro que o maior assunto continua sendo o mesmo: quando que o governador Eduardo Leite vai anunciar oficialmente a sua ida para outro partido, o PSD, saindo do PSDB, partido que ele está há 20 anos, e assim automaticamente ser um candidato à corrida presidencial. Tenho muito bons amigos no PSD e, naturalmente, a gente estabelece conversas. O PSD tem dado contribuições ao nosso governo no Rio Grande do Sul e eu vejo, sim, essa possibilidade de, a partir desta oferta que me é feita para que eu lidere um projeto, um caminho para dar a minha contribuição. Mas não há decisão. Muito bem, obrigado, Gabi Lerina, que está nos Estados Unidos acompanhando esta missão do governador. O governador que ontem fez 37 anos, ele deve anunciar mais adiante, não quando retornar ao Brasil, né, ao Rio Grande do Sul, até porque ele chega ao Brasil, vai direto a São Paulo, onde ele tem uma série de reuniões para tratar justamente disso. Se falava em final de março ou talvez no dia 1º de abril, não seria uma data aconselhável para fazer nenhum tipo de anúncio. Então é muito provável que fique para o final do mês de março a oficialização do governador Eduardo Leite para ser candidato à presidência da República. 12:09 agora. Eu tenho um recado muito importante, Glauco. Sabe quando bate aquela vontade de uma comida caseira, mas você está fora de casa? E nesses momentos, olha, eu tenho sempre comigo os biscoitos famosos pelo gosto caseiro, que são os biscoitos da Zezé. São mais de 50 opções com aquele gostinho de biscoito feito em casa. Tem o folhado salgado e esse é muito prático, viu, Glauco? Esse aqui eu tenho no carro, eu deixo ele no porta-luva, porque aí eles são em embalagens individuais. Aí você pode comer só uma embalagem, não precisa sair comendo tudo também, né? Aí eu vou abrindo, assim, tem que ter aquele cuidado para não arrebentar. Aqui, ó, olha só como é que eles são, ó. Atenção, ó. Eles são assim, ó, embalagens individuais. Aí você come uma, aí tá o outro aqui guardadinho, né? Aí você, mais uma hora depois, come o segundo, aí mais uma hora depois come o terceiro e aí vai para o quarto. Isso ajuda a manter, não é, a qualidade do biscoito da Zezé. Tem os salgados, os petisques, que são os menorzinhos, muito práticos também. Os mignons, o mignon eu chamava de vovó sentada quando a gente era pequeno. A gente chamava de vovó sentada. Tem mignons saborizados perfeitos para esses momentos. Agora, quando bate aquela vontade de comer uma sobremesa, opção é o que não falta. Tem o pão de mel. O pão de mel é um sucesso, hein, Glauco? É uma delícia. Tem o folhado de maçã e canela. Ó, o folhado doce aqui, que também é uma delícia crocante. Tem os cookies integrais. Eu não tenho como colocar todos aqui, porque senão precisaria de uma mesa enorme. É um biscoito mais gostoso que o outro. Dá para escolher um para cada dia da semana e se deliciar. E aí, qual vai hoje para você que está nos acompanhando? Faça como eu e garanta sempre os seus biscoitos da Zezé no mercado mais próximo de você. Biscoito Zezé,
Carinho que vem de família há mais de 50 anos, Glauco. Que orgulho ver. Eu sempre falo isso, é um orgulho a gente andando pelas nossas estradas e passa aqueles caminhões enormes da Zezé fazendo distribuição em outros estados, até no Uruguai, né? Aqui em Santa Catarina, a Zezé, olha, é famosíssima. Então dada a dica, tá? Mas tá aqui tudo guardadinho, Glauco. Ó. Que fome. Esse aqui eu vou separar para ti, tá bom? Tá bom. Vou separar isso. Boa. Muito bem, seguimos adiante. Vamos falar, porque aí tu não fica com vontade de comer. Preso, atenção, o suspeito de atirar a pedra que atingiu o ônibus do Grêmio. E tem um detalhe nessa história aí que o Glauco vai contar pra gente. Esse jogador, um jogador ficou machucado, Vila Sante, inclusive. Agora tem um detalhe nessa história que ele foi no Grenal na quarta-feira, Glauco. Dá pra dizer que o cara, olha, desafiou tudo e todos, tá? Porque ele já estava sendo monitorado. Mas vamos lá, vamos a essa história aí. Um jovem de 20 anos, se trata deste jovem, conforme a polícia. Ele é o principal suspeito de ter arremessado essa pedra que atingiu o jogador Vila Sante. Ele foi preso preventivamente ontem à tarde. E aconteceu o seguinte, André, técnicos do Instituto Geral de Perícias localizaram 3 objetos partindo da multidão em direção ao ônibus. A gente viu os destaques ali, inclusive. A partir disso, eles conseguiram identificar a pedra, que a gente também viu na imagem ali, que atingiu o jogador e quem atirou. O atleta, ele teve, só para lembrar, traumatismo craniano, já se recuperou, inclusive já está jogou o último Grenal, né? Ele, na época, precisou ser hospitalizado. O suspeito vai responder por tentativa de homicídio com dolo. Homicídio doloso. Ele não tem antecedentes criminais e integra uma torcida organizada de Tramandaí. No dia do Grenal, que acabou suspenso, também é bom lembrar, o jovem que atirou a pedra não entrou no estádio. Mas aí vem o detalhe que o André mencionou. Neste Grenal agora, da última quarta-feira, que foi realizado, ele estava na torcida. Que coisa, né? Bom, mas a gente tem condições de ouvir a delegada responsável pelo caso, que dá mais informações a respeito desse episódio lamentável e da prisão. Aparentemente obcecado pelo Internacional. Se a gente pegar o Instagram dele, as redes sociais são todas fotos de Internacional. Ele tem, a vida dele parece ser isso, né? Ele não tem antecedentes, mas ele é envolvido com muitas pessoas que têm antecedentes, inclusive de brigas de torcida. Muito bem, meio-dia 14 minutos. Ainda segue a investigação, porque a suspeita também sobre os outros, né, Glauco? Porque, exatamente. Ele estava com um grupo, agora 20 anos, e estaria ligado a uma torcida organizada que já se manifestou dizendo que não, né, Glauco? A Guarda Popular, uma torcida organizada do Inter, que tem um núcleo em Tramandaí, no litoral norte. Agora, muitas pessoas perguntam, mas como ele entrou se ele estava envolvido no episódio da pedrada? A explicação oficial é a seguinte, ele não era ainda suspeito, ele estava sendo monitorado e investigado. Então não havia condições, não havia nada na prática que impedisse a entrada desse torcedor, porque a identificação ainda estava em processo. Essa é a explicação oficial, André. Seguimos acompanhando, agora meio-dia e 15, e em seguida outras informações do esporte, né? Teremos Grenais, né? Pois é. Chance de termos 2 ou 3 Grenais, né, Glauco? Falando em Grenal, podemos ter mais 2 nas semifinais do Campeonato Gaúcho. Tem rodada importante nesse final de semana e que, olha, se tiver, que esse pessoal se comporte, André. No mínimo. Meio-dia 15 minutos, termina hoje a Expo Direto Cotrijal lá em Não Me Toque. Cidade de Não Me Toque, no norte do estado. Falamos há pouco, inclusive, sobre Não Me Toque. Bom, logo mais, a Cotrijal vai divulgar os números finais de vendas e também público. As empresas já comemoram a edição da feira e a agricultura familiar, olha, com muito sucesso, né? Vamos acompanhar a reportagem contando os detalhes. Para o produtor rural, uma feira como a Expo Direto é sinônimo de boas compras. Quando não acontece, o lucro é o contato, a oportunidade com o conhecimento. E ele está buscando a tecnologia, vendo as novidades, o que tem para melhorar a produção dele, o que tem para melhorar a aplicação de fertilizantes. E se a Expo Direto fosse um parque de diversões? Não poderiam faltar, é claro, brinquedos como este trator de quase 2 milhões de reais. Verdadeiros sonhos de consumo dos produtores.
ou mesmo dos jovens futuros produtores. Se eu começar a pagar hoje, quem sabe aí pelos 25 ele já tá pago, um sonho de consumo. Para muitos produtores, o sonho de consumo acabou virando pesadelo por causa da estiagem. Seu Lair comprou antes da pandemia. A dúvida é como pagar. E depende do governo para prolongar as contas que vence esse ano, senão não tem como pagar. Como um bom parque, a diversão combina com gostosuras. Aquela paradinha no pavilhão da agricultura familiar trouxe novidades. Que tal uma geleia de alho? Maravilhosa! Já estou pensando qual é o corte da carne que eu vou fazer. Ou até numa tábua de frios, né? A feira foi maravilhosa, esperamos estar aqui ano que vem de novo. Já tem um churrasqueiro aqui que falou ali no alho, já ficou todo curioso, hein, Glauco? Bom, rapaz, eu já experimentei, viu? É? Fica bom, fica muito bom. Geleia de alho, é isso? Geleia de alho. E não fica aquele, sabe? Aquele negócio que fica pensando o resto do dia no alho. Não fica, não. Não é forte, tu quis dizer, né? Não, ele é bem... Aliás, quem me deu foi André Rar. É bom lembrar disso aí. O André nem lembra, mas foi... foi você que me deu. Foi aqui na redação. É verdade, é verdade. É verdade. E gostou, pelo jeito gostou. Muito bem. Seguimos adiante, meio-dia 18. Olha só. Notícia de agora de manhã, Glauco. Agora há pouquinho, a Prefeitura de Porto Alegre anunciou o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos. E isto começa a valer a partir da publicação do decreto do prefeito Sebastião Melo, o que deve acontecer nas próximas horas. E é o Guilherme Roquette que vai explicar para a gente, ou seja, o Guilherme, em tese, não precisaria estar usando a máscara neste momento. Então, não é, Gui? André, já que a gente está falando de lei, a lei vale quando ela é publicada, então eu ainda estou cumprindo a lei em vigor, já que o decreto ainda não saiu, vai sair nas próximas horas. Mas realmente essa foi a decisão, André, porque o que acontece? O prefeito Sebastião Melo se baseou naquela reunião que ele teve ontem com representantes de universidades, com representantes também de instituições de saúde, e eles foram favoráveis, então, à questão da liberação da máscara, justamente em ambientes como esse que a gente está agora aqui, estou na calçada, na Avenida Ipiranga, é um ambiente aberto, inclusive com essa chuva toda aqui, tem até pouco movimento aqui que a gente está vendo aqui na calçada, mas o que acontece? A partir então da publicação do decreto hoje à tarde, sim, estaremos liberados da questão das máscaras, já que assim entendeu o prefeito e a gente pode ouvi-lo agora. Nós acabamos de tomar uma decisão importante aqui no Paço Municipal, que é flexibilizar o uso da máscara nos espaços abertos da cidade de Porto Alegre. E essa decisão está esteada em 3 princípios: a diminuição da contaminação, baixas internações e muita vacinação. Eu quero aqui agradecer a todos os representantes da academia que estiveram conosco ontem numa longa reunião que embasou essa decisão. E na semana que vem nós vamos nos reunir de novo para discutir a questão das máscaras nos locais fechados. Continuem se cuidando para que nós possamos todos continuar avançando. Agora a curiosidade é sobre o que diz o decreto, por exemplo. Uma pessoa caminhando sozinha na rua é uma situação. Uma pessoa caminhando com um grupo na rua já é uma outra situação. Locais abertos, estádio de futebol, né? Como é que fica? Questões que precisam ser esclarecidas nesse decreto que deve ser publicado, como dissemos, nas próximas horas, né? É bom a gente ter uma definição, tá? Porque é um processo educativo. Até agora, enquanto não sair esse decreto, é obrigatório. Só que na implosão do prédio da segurança pública aqui em Porto Alegre, o prefeito estava sem máscara. Então nós precisamos ter uma linha para seguir, até porque é um processo, como eu disse, educativo, e só não usa quem não quer. Não vai ser obrigatório, mas quem quiser pode continuar e deve continuar usando a máscara, se bem entender. Não há dúvida. E outra coisa, que é o que acho que muita gente precisa fazer, não quer usar o agora, está liberado, mas respeita o outro, respeita quem usa. Não significa que a aproximação está liberada. Na verdade, a gente já sabe de tudo. A gente já sabe como é o funcionamento da transmissão, a gente sabe dos cuidados, afinal de contas, já estamos há 2 anos na pandemia. Então, André, depende muito de cada um, né? Mas principalmente o respeito ao outro. Se a pessoa ali, consigo própria, não quer usar, ao mínimo respeite o outro, Gui.
Exatamente, até porque, André, o que acontece, né? A gente aqui que está todos os dias na rua, a gente conversa com muitas pessoas, a gente circula por Porto Alegre e, por enquanto, ainda é uma atitude de segurança que a gente tem, até para proteger as outras pessoas. Porque, por exemplo, assim, ó, hoje eu estou aqui no posto de gasolina, ontem eu estava lá na Zona Sul, dentro da casa de vários moradores, que a gente vê uma vez, então, justamente, a gente ainda mantém essa postura. Agora, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, também justificou que essa medida, ela está baseada no índice de vacinação que a gente tem aqui em Porto Alegre. Quem são o público, ou melhor, quem é o público vacinável? Pessoas com mais de 5 anos de idade, ou seja, gurizada a partir de 5 anos já é público vacinável. 85% desse grupo já está com o ciclo vacinal completo, ou seja, as 2 doses, né? Depois tem a dose de reforço, mas aí ela não está incluída na vacinação obrigatória, que são as 2 doses. O reforço é uma terceira. Bom, o que eu quero dizer com isso? 85% tendo as 2 doses, então o prefeito entende que já pode dar esse passo para a cidade e essa decisão foi corroborada com os médicos que participaram do encontro ontem. Ontem tínhamos falado sobre isso, né? A tendência para os espaços abertos era de que a grande maioria dos especialistas já concordavam nessa possibilidade. A dúvida que a gente traz é essa, quando se fala aí de aglomerações na rua, quando se fala de jogos de futebol, por exemplo, como que vai ser a partir de agora? E isso certamente o decreto deve esclarecer, né, Glauco? Tomara que esclareça, que disponibilize para toda a população o que pode, o que não pode, limites e datas. Isso é muito importante. Eu acho que aquele momento do abraço que o André quer vai chegar, mas é bom manter a prudência por enquanto. Bah, há 2 anos que eu falo nisso, né? É verdade. 2 anos. Em 2 anos, um abraço coletivo aqui na TV, o dia que de fato a gente tiver essa segurança e tranquilidade. 12h23, meio-dia e 23, gente. Olha só, dia 20 de março tem o Universo Alegria, um festival cheio de atrações, música boa, com Israel e Rodolfo, Luan Santana, André e Glauco, Marcos e Belucci e muito mais. E o SBT vai garantir o teu lugar, sabia? Eu tenho aqui 3 pares de ingressos para os 3 primeiros que ligarem para o número, coloca na tela o número 3230-5200. 3230-5200. Consegui. Deu problema no aparelho ali e eu consegui falar antes. Hein, Glauco? Vai, eu vou ligar. Assim. Só falta não estar funcionando o telefone também. Vamos ver. 3230-5200. É o dando número. Ocupado. Imagina. Será que alguém já ligou? Deve ter um monte de gente ligando. São 3 pares de ingressos. Dia 20 de março, portanto, a partir das 10 da manhã, abre os portões e começa ao meio-dia, correto? É isso, né? Ou seja, uma série de atrações e o SBT está apoiando e temos 3 ingressos, 3 pares de ingressos, 3230-5200. Marcos e Belucci aí, ó, Põe e aí. André e Glauco, eles fazem uma dupla afinadíssima, cantam música instrumental como ninguém. É verdade. Põe aí o áudio, põe aí um pouquinho do áudio. Sua voz de sono, domingo de manhã. Domingo de manhã. Universo Alegria, portanto, no dia 20 de março, 3230-5200, 3 pares para as 3 primeiras ligações. Agora, meio-dia e 25 minutos, 22 graus é a temperatura nesse momento, da periferia para o pódium. Você vai ver agora a transformação na vida de crianças e adolescentes através das aulas de karatê. Chegamos no momento do Fala Comunidade de hoje, com o Rafa Cavalheiro. Acompanhe. Beleza, pessoal? Nós estamos na Coab B, no município de Gravataí. Aqui acontece o projeto OS. Uma galerinha aí do karatê que coleciona medalhas de campeonatos nacionais e internacionais. A gente vai conferir agora. Tudo começou na garagem do sogro. E há 2 anos ocupa este espaço no centro comunitário através de uma parceria. O projeto OS, ele acontece na Coab B, na cidade de Gravataí, todas as terças e quintas a partir das 6 horas. Hoje nós estamos com 3 turmas, das 6 às 7, das 7 às 8 e das 8 às 9, onde a gente recebe crianças a partir de 8 anos de idade. Sempre venho em 2 treinos, né, que tem 2 treinos, tenho das
7 e o das 8, eu venho nos dois para ajudar no das 7 e treinar no das 8. Ele quer sair mais cedo de casa, está sempre preocupado com o horário, não perde um treino. Então, a gente é bem contente com todo o trabalho que é desenvolvido aqui. Professora, estou sabendo que aqui tem campeões, né? Sim, vários. Temos alguns. Temos o Vinícius, que foi vice-campeão mundial. Temos a Jamile, que foi campeã brasileira. A gente tem alguns outros alunos que conseguiram pódio. Eu fui vice-campeã brasileira também na mesma competição. Mas, mesmo por mais que a gente consiga esses resultados, eles não são o nosso maior orgulho dentro do projeto. O nosso maior orgulho é o quanto eles crescem como pessoas aqui dentro. Quando eu comecei, eu não tinha muita pretensão. A minha mãe me colocou no karatê para mim entrar em algum esporte, sabe, dar aquela movimentada. Mas conforme foi passando o tempo, foi amor à primeira vista. Hoje em dia eu não consigo passar sem vir um treino. Mas todo este projeto corre o risco de terminar. Precisa de ajuda. A primeira ajuda é na questão dos materiais, doação de materiais de kimono, tatame, protetores, toda essa linha de materiais para atividade física e justamente para a luta. A segunda é prestação de serviço, como a gente tem muitas crianças, então a gente precisa de ajuda de psicólogos, de professores para aula de reforço. E a terceira ajuda, que é muito importante, é a ajuda financeira. Para participar do Projeto OS, pode entrar nas redes sociais, né? Tanto o Instagram quanto o Facebook, Projeto OSS, e lá vai ter todas as informações sobre o projeto, a questão das aulas e como ter o acesso aos professores. Muito bem, valeu, Rafa. 12h, 28 minutos, atenção, pode colocar a sirene, gente. Coloca a sirene, teve a operação da Polícia Civil em Viamão agora de manhã, nessa manhã chuvosa. Preste atenção nessa imagem. Essa é a companheira de um dos traficantes ali na parte de cima desta casa. Ela foi presa porque era uma das responsáveis por armazenar e transportar a droga. O Lucas tem outras informações, não é mesmo, Lucas? Pois é, André, e olha só como tem ocorrido nos últimos tempos. Cada vez mais as companheiras dos presos, que antes não se envolviam nos esquemas de tráfico de drogas, estão assumindo essas posições de liderança também. Dentro da cadeia, eles acabam orientando o que fazer do lado de fora, e nas ruas, essas mulheres coordenam a logística, a venda, a compra e muitas vezes até mesmo ordenam crimes mais graves, como são os casos de homicídio. Então, nessa operação de hoje, André, essa mulher foi presa. Ao todo, 15 pessoas foram presas pela polícia de Viamão em diversas cidades. Só que um detalhe, 7 desses presos já estavam dentro da cadeia. Aquela velha história dos presos dentro da cadeia, que lá de dentro continuavam coordenando e ordenando crimes aqui do lado de fora. Então, sobre a posição dessas pessoas que foram detidas hoje, a gente pode ouvir o que nos contou o delegado Eduardo Amaral. Nós fomos cumprir um mandado de busca na casa de um alvo, né, de uma mulher que era companheira de um dos traficantes, que também foi investigado, né, e foi preso. Inclusive, ele já estava preso quando recebeu a ordem de prisão. Ela era responsável, junto com a sua irmã, por administrar, então, esse trânsito da droga que era armazenada e fracionada em Viamão para os pontos de venda em Porto Alegre. Ela fazia essa gestão e prestava contas para o seu companheiro, né, que é um gerente superior, que por consequência remetia esses valores que foram demonstrados nessa contabilidade para as lideranças da facção. 12h, 30 minutos, Lucas Abate explicando pra gente uma operação que aconteceu na manhã de hoje. É o pé na porta da garagem. Lá em cima, a esposa, a companheira de um traficante que já estava preso, e aí agora ela foi presa. Tem áudio? Põe o áudio aí. Aí o momento que ela foi presa, foi retirada de dentro de casa e encaminhada para a polícia, né? Ela é esposa de um líder do tráfico. Olha o áudio, olha o áudio. E ela já aparece em cima ali. Não ofereceu nenhuma resistência. Operação Peixe Grande, gente. Ali, ó. Arrebentam mesmo, hein? Arrebenta a porta mesmo, hein? Aí entram os policiais e dentro de casa também fazem revista. Traficantes que usavam prensa para misturar droga
para poder render mais, inclusive. E lembrando que é mais um caso em que de dentro da cadeia havia, né, saíam as ordens para coordenar o crime do lado de fora. Lucas. Essa é a prensa, né? Sempre acontece praticamente, essa é a prensa. André. Essa é a Já prensa. virou comum. A gente tá vendo a imagem da prensa. Já não é novidade a gente falar... Oi, André, pode seguir. Não, a prensa sendo retirada ali da viatura policial, é essa prensa que eles usavam para aumentar, né? Negócio pesado, a hein? quantidade, sim, impressionante, hein? Precisou de 5 ali para carregar essa... É ferro puro, né? Né, Lucas? Isso, André. Para que serve essa prensa, para quem está acompanhando em casa? É um objeto pesado e que eles usam para fazer aqueles tijolos de cocaína ou de maconha, por exemplo. Eles misturam a droga pura com outros mantimentos, outros produtos e usam aquela prensa para compactar. E dessa forma, André, eles conseguem dar mais volume, mais peso para a droga e, consequentemente, lucrar mais lá na ponta. Então, é um material, um produto que foi apreendido também hoje pelos policiais. E olha só o tamanho, o peso, tanto é que vários agentes da Brigada Militar foram usados para transportar essa prensa. André, sobre essa atuação de dentro da cadeia, até a gente não pode dizer mais que é novidade, que é um fato novo, porque virou comum, é rotina. Toda operação policial, praticamente, que nós acompanhamos, alguns mandados são cumpridos dentro da cadeia, seja para prender presos ou para apreender celulares, anotações, enfim, documentos que podem auxiliar a polícia nessa investigação. Dessa vez, não foi diferente. Outro detalhe importante dessa operação, André, foi criado uma espécie de consórcio entre dois grupos independentes. Um grupo lá de Viamão se associou ao grupo de Porto Alegre para, assim, aumentar as vendas, aumentar também o poder de fogo. Então vamos ouvir um outro trecho do delegado. O sistema montado por essa facção consistia basicamente em pontos de armazenamento e fracionamento de drogas instalados em Viamão, que serviam para abastecer pontos de comércio de drogas no município de Porto Alegre, instalados nas zonas leste e sul da capital. São pontos altamente lucrativos. Nós apuramos ao longo de 6 meses de investigação que apenas com o entorpecente crack, essa organização criminosa movimentava cerca de R$500 milhão. R$500 milhão somente com a venda de crack. E sempre que a polícia faz apreensões, faz o teste, né? Justamente para ver a pureza, né? da droga, o quanto que ela era misturada e se era droga. E aí o teste. E o Lucas sempre acompanha, eles colocam uma gotinha ali. E aí eu acho que tem que ficar azul, correto? Se ficar azul... Tenha... Ó, e ficou azul, Lucas. E quanto mais azul, quanto mais forte o tom de azul, mais pura é essa droga, André. É um teste que a gente até já mostrou ao vivo aqui na CBT Rio Grande, em outra oportunidade. Temos a imagem de hoje também. É comum, é de praxe a polícia fazer isso. É um líquido que, se eu não me engano, ele tem uma coloração roxa, André, um pouco mais escura, e que se ele entra em contato com cocaína ou com substâncias presentes na cocaína, ele reage e fica nesse tom azulado. Se não é nada, se coloca, por exemplo, na farinha, André, ele permanece no mesmo tom que é roxo. Ele é um roxo, ele é mais avermelhado e veja só como muda ali. Muda e fica azul, né? Uma cor bem azul, caracterizando, portanto, a pureza e a velocidade que sim se tratava de droga. Não era farinha de trigo, era droga. Obrigado, Lucas. 12h35 agora. Olha o que aconteceu na Zona Sul de Porto Alegre, gente. Até a igreja, uma igreja na Zona Sul foi arrombada. Os bandidos entraram, fizeram a maior bagunça, roubaram, até comida fizeram, até cozinharam dentro desta igreja. E levaram dinheiro também, né, Glauco? Olha, o que eles fizeram não foi pouco. Infelizmente, o pior de tudo é dentro de um local que exerce ali uma função social muito grande, atende uma população carente daquela região. Bom, isso aconteceu na quarta-feira, na paróquia São João Paulo II, que fica no bairro Aberta dos Morros, na zona sul da capital. Diversos objetos foram levados, inclusive uma TV e um notebook, que eram utilizados pela igreja. E não para por aí. O padre responsável, o padre Seron, que a gente conhece tão bem, responsável por essa ação, por esse projeto aí
falou a respeito deste ato. Vamos ouvir. Aqui foi por onde é que eles entraram, já colocamos a telha, rebentaram o forro, depois aqui botaram umas mesas, tentaram passar pelaquela porta, não conseguiram, retornaram aqui de novo e voltaram para o salão. Aqui pegaram os vinhos da missa, né, Padre Carlinhos? Quantos litros, Padre Carlinhos? 2 garrafas de vinho. 2 garrafas de vinho. Tá aí, Padre Seron, nossa solidariedade, absurdo total, né? Desrespeito total. Não, e olha a bagunça que fizeram. Vândalos. Olha o que fizeram, gente. Vândalos, eles cortaram fios, a gente vê aí os fios, ó, de energia elétrica, invadiram as salas. E olha, o custo para reparar os danos, segura aí, André, cerca de 15 mil reais. Este é o cálculo da igreja. A Brigada Militar está procurando os itens roubados, até porque tem ali, olha, uma importância muito grande no trabalho desenvolvido. E na nossa página no Facebook do SBT-RS Oficial, você sabe como colaborar, como ajudar para que estas atividades elas não sejam interrompidas por causa da ação de pessoas como essas aí, esses criminosos. Imagina como se sente, por exemplo, o padre que tenta levar o mínimo possível para uma população que precisa tanto. Roda aí. Um momento, um dia de tristeza, um dia de dor, mas um dia de dizer assim, ó, vamos unir nossas forças, vamos sermos mais irmãos, fazendo o bem comum para que todos possam ter vida e vida em abundância. Ô, Padre Seron, que certamente vai conseguir recuperar logo agora. É uma tristeza. Olha, tantas pessoas que se dedicam, tantas pessoas precisando dessa ajuda, né? Que aí a igreja ajuda tanta gente, né? Todo esse trabalho feito pela igreja. Entortaram porta, cortaram fio. Quer dizer, olha, praticamente reconstruir tudo ali dentro, Glauco. Não, tem que refazer. Agora, né? Foram no local que é, digamos, sagrado. É um local sagrado onde está guardado o vinho das celebrações. Eles estavam dispostos a tudo, né, André? E eu não sei esses fios, porque sabe que a intenção era roubar, porque era cobre, para poder vender, para derreter. O que se imagina que seria para derreter e pegar o conteúdo. Sabe-se lá se eles entendiam exatamente o que eles estavam fazendo, né? Muito bem, Glauco, a gente segue adiante. Mais uma mulher foi morta pelo ex-companheiro na manhã de hoje, aqui no município de Esteio, região metropolitana. Esse homem que invadiu uma empresa, matou a facadas a ex-namorada e colegas de trabalho, porque cada um trabalhava num turno diferente. Inclusive, a empresa divulgou uma nota há pouco, lamentando o ocorrido. E lembrando que esse é o segundo caso de feminicídio esta semana no Rio Grande do Sul. O Lucas traz pra gente, direto de Esteio, outras informações, não é mesmo, Lucas? E nem dentro do trabalho, nem dentro da própria empresa, André. Essa mulher teve paz com relação ao ex-companheiro, a Elizabeth Viegas da Silva, hoje morta pela manhã a facadas por esse homem, com quem, André, ela teve um relacionamento curto até, um relacionamento de 5 meses, começou na metade do ano passado, terminou no dia 30 de novembro por conta até mesmo do ciúmes possessivo desse homem, que incomodava e ameaçava ela há bastante tempo, tinha ciúmes de tudo que ela fazia, então ela decidiu colocar um ponto final no relacionamento. Só que não foi exatamente isso que aconteceu, André, porque o homem continuou tentando a reaproximação, como explica a delegada Luciane Bertoletti. Ele tentou uma reaproximação dela em dezembro, um pouco antes do final do ano. Ela não quis. Ela chamou a Brigada Militar no momento, porque ele insistia. Ele foi feito registro de ocorrência e solicitado medida protetiva. E hoje de manhã ele relatou para nós que ele tentou um contato com ela, tentou cumprimentá-la, ela virou a cara e aí ele disse que saiu de si, né? Ficou com muita raiva, com muito ódio, foi até a casa dele em Sapucaia, pegou uma faca, voltou na empresa tranquilamente, porque ele tinha o crachá, entrou. No setor dela, ele cometeu o crime. Chegou por trás, esfaqueou ela por trás. Gente, isso agora de manhã, aqui em Esteio, na região metropolitana. E a gente vem falando há dias que o aumento, o número de mulheres vítimas de ex-companheiros, o número de casos de feminicídios, tem preocupado muito a todos nós aqui no Rio Grande do Sul pelo um tipo de crime que vem aumentando. E é incrível, interessante como é um tipo de crime, ele tem um enredo, ele tem uma característica, ex-companheiros que não aceitam fim de relacionamento.
Olhando o site da Polícia Civil, nós temos algumas informações sobre este mapeamento dos feminicídios aqui no Rio Grande do Sul. São 96 casos de feminicídios, isso consumados no ano passado, gente. Então, no ano passado, né, já foram 96 mulheres que morreram vítimas da inconformidade de ex-companheiros. Se nós compararmos janeiro do ano passado com janeiro deste ano, né, é praticamente parelho, é um caso de diferença. Lembrando que essa semana já foram 2 casos de feminicídios, um que aconteceu por um ex-policial militar que matou a companheira em Cidreira, no litoral norte. Na segunda-feira, eu acho que o Lucas foi para lá e contou isso tudo para a gente. Olhando o mapeamento da violência contra a mulher, vejam só, teve um aumento, portanto, de 20% comparado com o ano anterior, lá de 2020. Ou seja, há uma tendência de crescimento. Em 2020, foram 80 mulheres mortas. 80! O ano passado, 96. E nós já estamos chegando aí, imagino que quase já a 20 casos aí no mês de março. Outra informação que a gente consegue obter olhando esse mapeamento feito pela Polícia Civil, 81,25% dos casos, para arredondar, gente, 80% é companheiro ou ex-companheira, ou seja, é a relação íntima, relação de proximidade. 11% dos casos o autor tem algum parentesco com a vítima. 4% por conexão, 6% não é íntimo, ou seja, 81,25% dos casos de violência é de relação de companheiro ou ex-companheiro. Então, esta é uma informação importante para que se faça um trabalho em cima disso, em cima deste relacionamento. Olha só, 34% usam armas de fogo, 25% arma branca, no caso de hoje de manhã lá em Esteio, 4% fogo, 33% outras agressões, 74%, isso análise desses casos de 2021, perdão. 74% dos casos tiveram a residência como local do crime, 48% aconteceram no final de semana e 58% dos casos ocorreram durante o dia. Olha, esses números precisam servir para algo importante, uma campanha séria em cima deste crime que vem aumentando no Rio Grande do Sul. Diga lá, Lucas. E lembrando, André, que não existe perfil nem de agressor e nem de vítima. Mulheres, daqui a pouco adolescentes com 15, 16, até mesmo idosas são vítimas. Não existe classe social, acontece nas classes mais baixas e também nas classes mais altas. O agressor também muitas vezes não tem um perfil muito determinado, mas demonstra alguns comportamentos como, por exemplo, o ciúmes obsessivo, impedindo muitas vezes a mulher de sair de casa, de manter outros relacionamentos. Então esses são indícios que devem sempre ser observados. Não, e nesse caso aí, o relacionamento deles no ano passado foram 5 meses. 5 meses, Glauco. Tá? Mesmo que tivesse sido uma vida inteira, André? Não justifica, obviamente que não, mas foram 5 meses de relacionamento e agora as filhas, os filhos desta mulher, Lucas. E André, foram ouvidas até de forma informalmente, na verdade, ex-companheiras ou pessoas com quem esse homem se relacionou. Ele até que era bem mais jovem do que a Elizabeth. E o relato dessas ex-companheiras era também de que ele era muito ciumento, que ele era muito possessivo também. Então isso contribui para a gente formar o perfil desse homem. E com relação aos filhos, André, ela deixa 3 filhos de outro relacionamento. 2 meninas gêmeas de apenas 15 anos e uma filha um pouco mais velha de 21 anos. Mais uma família que é destruída por um feminicídio. Tá certo. Obrigado, Lucas Abate, que está em Esteio acompanhando e trazendo outros detalhes para a gente sobre mais esta tragédia desta mulher que morreu hoje de manhã em Esteio, morta pelo ex-companheiro, dentro do trabalho. Eram colegas de trabalho, trabalhavam em turnos diferentes, inclusive. 12h45, olha só essa história. 2 pessoas foram presas em flagrante. O motivo, maus tratos a galinhas de Angola. Os animais eram transportados em condições precárias e expostos à chuva. Os detalhes no Giro de Notícias. 90 galinhas Angola foram apreendidas em situação de maus tratos na BR-116 em Vacaria.
Os animais estavam sendo levados sem água e sem comida para o Rio de Janeiro. Um casal foi preso em flagrante. As galinhas foram compradas em Estrela, no Vale do Taquari. Milhares de dólares escondidos no teto do carro. O dinheiro equivale a quase 350 mil reais. O motorista de 49 anos não soube comprovar a origem dos dólares. A prisão aconteceu ontem à noite em Turuçu, no sul do estado. O homem será investigado por crime financeiro. 25 quilos de maconha foram apreendidos dentro deste carro na BR-448 em Esteio. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a droga seria entregue para traficantes de Porto Alegre. 2 homens foram presos em flagrante. 12h 47 e continua um mistério, Glauco Paza. 12 dias sem pistas do paradeiro deste casal que simplesmente desapareceu em Cachoeirinha. A família desconfia das últimas mensagens trocadas, né? Essas últimas mensagens que foram trocadas entre familiares deste homem. O Lucas vai trazer informações pra gente, Lucas. Que mensagens eram essas aí, hein, Lucas? André, mensagens trocadas por um aplicativo e que aumentam ainda mais o mistério em torno do desaparecimento do casal, do seu Rubem, de 86 anos, e da esposa dele, da companheira, a dona Marlene. O que são essas mensagens, André? É alguém, alguma pessoa, se passando pela dona Marlene nos dias seguintes ao desaparecimento. Só para relembrar o caso, eles foram vistos em casa pela última vez no domingo. Na segunda-feira, a família entrou em contato, eles responderam com essa mensagem e só na terça-feira se percebeu de fato o desaparecimento deles. Mas o que eles desconfiam nessa mensagem, André? A forma de escrever. A dona Marlene e o seu Rubem não escreviam dessa forma, escreviam de outro jeito. E outro detalhe, a gente mostrou lá no primeiro dia que trouxemos essa informação aqui na tela do SBT. O seu Rubem precisava do suporte de oxigênio o tempo todo com o tubo do lado. E aquele dia ele não saiu com oxigênio e sequer levou os medicamentos. Então são pontos, André, que aumentam ainda mais o sofrimento da família. E a gente pode ouvir um trecho do que nos contou o neto desse idoso e na sequência a gente traz ponto a ponto dessas mensagens. Que o vô não passaria um dia fora da casa, assim, entendeu? Não é hábito deles, do casal em si, entendeu? Tanto que até os filhos da Marlene moram próximo, eles não iam nem passar a noite na casa dos filhos, assim, tu tá entendendo a gravidade do caso, né? E com qualquer um de nós, eu diria que ele não iria, ainda mais, né, que pelo que mostra no vídeo, eles estariam no banco de trás, né? O vô tem quase 2 metros de altura, aquele carro é de pequeno porte, e ele tendo o carrinho dele na garagem, cara, é muito difícil de acreditar, sabe? Quer dizer, é muito difícil de acreditar, isso significa, Lucas, ele deixou claro que ele desconfia da versão da tia adotiva, correto? Isso, André, é a principal suspeita apontada pela família, também por outras pessoas, como sendo uma investigada do caso. Por quê, André? Porque ela foi a última pessoa que teve contato com o casal, com seu Rubem e com a dona Marlene. Na versão apresentada por ela, no domingo ela levou o casal para a casa dela em Canoas, só que na terça-feira ela teria tido uma crise de enxaqueca muito forte, foi procurar atendimento médico e quando voltou para casa, o casal já havia desaparecido. Lembrando que isso é a versão da filha que é investigada. Nós ouvimos também o delegado Anderson Speer para atualizar como está o andamento da investigação. Os familiares se preocupam, me questionam, parece que a investigação está parada, que não anda, mas na verdade a gente chegou num ponto em que o avançar da investigação necessita de resposta de algumas perícias e de algumas diligências que nós estamos fazendo e que ainda não obtivemos resposta. Então, a partir do momento que começarem a chegar essas respostas, essas informações que foram solicitadas, nós queremos que a investigação adquira um rumo, né, certo e um foco mais preciso para que a gente possa continuar o trabalho.
Mesmo preventivamente, não justifica ainda então, Lucas? Ainda não, André. A polícia acredita que precisa ainda de mais provas, de laudos da perícia. Buscou alguns requisitos, vestígios na casa do casal. Também está analisando telefones, enfim. Precisa de uma série de diligências para se ter uma linha de investigação mais clara e conseguir fazer algum pedido de prisão preventiva ou algum pedido referente a esse caso de forma judicial. A gente tem um outro trecho também do delegado Anderson explicando sobre o andamento da investigação e o que ainda está pendente. É precipitado ainda dizer o que a gente teme, né? É que em razão do decurso do prazo, e já se passou mais de uma semana ainda desde o desaparecimento deles, é que conforme aumenta o tempo, a nossa esperança de localizá-los diminui e a nossa suspeita de que tem algum crime envolvido nesse desaparecimento aumenta, né? Infelizmente. O Lucas, o que chamou a atenção também foi a morte do cachorro da família, né? Que foi encontrado morto dentro de um bueiro. Está ali a imagem do cachorro. Isso também o que isso acrescenta ou colabora, contribui com a investigação? Alguma coisa a respeito disso, Lucas? Então, André, são vários pontos, na verdade, que a polícia está tentando montar esse quebra-cabeça. E o cachorro, a morte do cachorro do casal, é um desses pontos. Ele foi encontrado no bueiro, morto, sem nenhum sinal de violência. Só que, infelizmente, André, o corpo do cachorro foi levado para algum lixão, enfim, para algum outro lugar e não foi mais encontrado. Então, a polícia não consegue fazer uma análise pericial, por exemplo, para saber se o cachorro foi envenenado, o que traria um indicativo a mais de que ocorreu um crime no local. Outro ponto, André, muito misterioso, a gente pode colocar aí na tela as imagens da câmera de segurança. A filha, no domingo, ela coloca aqueles 2 colchões na frente da garagem para impedir que algumas pessoas que estivessem do lado de fora ou até mesmo a câmera de segurança mostrassem a movimentação dentro do carro. Por que ela colocou o colchão? Qual seria o objetivo dela? É algo que a polícia quer responder também para saber de que forma que esse casal saiu da casa. Saiu de forma voluntária, involuntária, consciente ou inconsciente, são pontos que a polícia precisa esclarecer a partir de agora. Mas a versão dada pela filha é de que ela estava procurando algumas ferramentas para o pai e por isso fez essa movimentação na garagem. Pois é, esse não teve ainda prisão preventiva é porque o delegado, que obviamente tem muitas informações e perícias, ainda não vê conveniente prender, né, ninguém nesse momento. E como ele disse, ainda aguardando o resultado de outras investigações e de outras perícias. E a gente todo dia aqui acompanhando, trazendo informações, 12 dias já, gente. 12 dias já. Quer dizer, é intrigante esse caso deste casal lá de Cachoeirinha. Obrigado, Lucas. 12h 54 minutos, gente. 22 graus é a temperatura nesse momento aqui em Porto Alegre. Temperatura bem mais amena do que os últimos dias, né? E agora o nosso assunto é esporte. Hora de falar de medicina. Peraí, tá certo mesmo? Medicina? Medicina envolvendo um jogador que já foi campeão gaúcho com o Internacional. Entra em campo Glauco Paza e Matheus Schenck. Boa tarde para todos. Oi, boa tarde, André. Boa tarde, Glauco. Ô, Glauco, vou deixar você mesmo explicar que história é essa de medicina, campeão gaúcho. Me conta aí. História muito simples, mas que também revela que o jogador pode muito. O que eu quero dizer? Resumindo toda essa ladainha aí, é que a gente tem muitas vezes a ideia de que o jogador é aquele cara preguiçoso, que só sabe jogar futebol. Não, porque aí vem um exemplo do cara que largou a bola e se dedicou à medicina e está fazendo, olha, o maior sucesso. Confere. Santa Casa de Misericórdia, Porto Alegre. Este é o Dr. Marcos. Você, torcedor, conhece ele? Bom, aos 55 anos é urologista, especializado em cirurgia utilizando robôs. Uma revolução na medicina. Certamente, uma vez que nós fazemos microincisões, o trauma para o paciente é menor, a recuperação física é mais rápida. Quem frequentava a arquibancada deve lembrar deste senhor, né? Mas afinal de contas,
O que um bloco cirúrgico de um ambiente hospitalar tem a ver com um estádio de futebol? Muito, ainda mais se esse estádio for o Beira-Rio. Puxa no arquivo. Esta foi a casa do volante Marquinhos entre os anos de 1983 e 1987. Qualquer semelhança com o Dr. Marcos... Quando eu vim para o Internacional, eu já estudava medicina, estava no primeiro ano da faculdade, lá em Passo Fundo. E no momento que o Internacional me comprou, ficou a promessa, o combinado, o acordo que seria transferida a Faculdade de Medicina aqui para Porto Alegre. Foi o que aconteceu em 86. Ele fez parte de times que tinham, entre outros, Tafarel, Mauro Galvão, Rubem Paz, Tita. Marquinhos era volante, se arriscava na frente. Mas o negócio era mesmo marcar. Aí ele aparece no Grenal tentando parar um certo Renato Portaluppi. Aos 24 anos, a maior decisão da carreira, trocar os campos pelos corredores do hospital. Eu precisava mergulhar também de corpo e alma para desempenhar a profissão em alto nível. E como? Participou, por exemplo, da equipe que operou o ex-vice-presidente José Alencar. Imagina se foi difícil largar a bola, hã? Ah, dificílimo. Essa noite, porque eu sabia que nós íamos conversar, eu sonhei com futebol. E aos poucos, os olhos ficam marejados. Hoje, Marquinhos vive entre São Paulo e Porto Alegre. A mistura de chuteira e jaleco vai virar livro. Mas afinal, quem é craque? O volante ou o médico? Dr. Marcos, disparado. E craque, o cara que contou essa história também, hein? É que verdade. espetáculo, hein? Grande história, hein, Glauco? Que bacana, hein? É isso. Um belo exemplo, tá? Porque a gente tá cansado de ver jogadores que não se preparam nem para ser jogadores. Imagina para quando largam a bola, né? E aí ele largou a bola muito cedo, né? Geralmente a gente vê histórias de jogadores que resolvem ir para outras áreas depois, né? De se aposentarem. Ele não, ele resolveu parar muito cedo e aí seguiu o sonho da vida dele, que é ser médico. Doutor Marquinhos. Doutor Marquinhos. Doutor Marquinhos, exatamente. Mas sabe que tem um outro cara, né, Glauco, que tá perto de se aposentar. Esse já não tem 24 anos, já faz algum tempo, né? André? Que isso? Não, eu pensei alto. Daqui a pouco eu já passei essa. Que isso, o André tem muito tempo aqui com a gente ainda, pelo amor de Deus. Eu tava falando do D'Alessandro. E o D'Alessandro é um dos caras que vai falar nos bastidores do Internacional vencendo o Grêmio. O Inter divulgou vídeo com os bastidores. Tyson e D'Alessandro falaram, a gente separou esses trechos para você. Cara, me emociona ver um cara que ganhou tudo no clube, um cara que batalha por nós, um cara que luta, que fez o que eu sou hoje. Tudo é por causa desse cara. Me emociona ele correndo, acabar o jogo ele chorando, velho. Porque ele tá um mês de acabar a carreira dele, um mês. Ele tá de encerrar a carreira, velho. Cara, olha o trabalho que a gente fez hoje, velho. Num clássico, velho. Olha o que a gente se doou dentro do campo, velho. Não tinha como nos tirar ponto hoje, velho. O primeiro tempo foi... Cara, pra eu não vou falar, mas foi os melhores que a gente viu nos últimos tempos. Nos últimos tempos. E eu não fiz nada por ele. Ele quis. Ele fez. Eu posso ajudar ele. Como eu tento ajudar todos. Né? Mas ele quis. Eu tentei ajudar muitos e não quiseram. E ficaram no caminho. Ele quis. E hoje é mais rico que eu. Ah, mentira. Nós temos que jogar com amor. E tem que gostar do clube. Essa camisa é muito pesada. É muito pesada. Lembra o que eu estou falando? É pesada. Os discursos são muito legais de acompanhar esses momentos de bastidores, né? Porque mostra bem como é que é o bastidor do líder da D'Alessandro, né, Glauco? Você tem o retorno aí do pessoal dos bastidores, né? Tinha gente chorando. Pois é, eu ouvi. Tinha gente chorando. Não foi só o D'Alessandro que chorou. Assim, eu entendo, é um cara que vai ficar na história do Internacional, já está na história do Internacional. E chega aquele momento que você pensa assim, poxa, tá terminando? Será que não dá para ir mais um pouquinho? Ele já disse aqui, renova com esse homem até o final do ano, gente. Falta um mês, né? Em abril mas acaba o contrato. A idade complica, né?
É verdade. E você pode falar isso, né, Glauco? Eu Já sei, tá mais eu velho, sei. né? Aliás, tô com uma dor nos quartos aqui, falta muito aí. Não te preocupa que é sexta, falta pouco para acabar o expediente. Mas olha só, seguinte, amanhã tem rodada do Gauchão, amanhã tem a última rodada, né? O Internacional, por exemplo, visita o Guarani em Bagé, o rebaixado Guarani. O Grêmio vai receber na Arena o Ipiranga. E Glauco Paz, você tá preparado? Porque pelo jeito vem mais Grenal por aí, né? Vem mais Grenal, mas tem torcedor gremista muito preocupado que vai acontecer, inclusive, contra o Ipiranga. Sim, senhor. O que pode acontecer? O Grêmio vai buscar ajuda de psicólogo, enfim. E o que pode acontecer com mais 2 Grenais, hein, Olha gente? só, Já pra pensou? ter Grenal, bota na tela de novo ali, pra ter Grenal, basta um negócio. O Grêmio não vencer por 5-0. Por quê? Se o Grêmio vencer por 5 gols de diferença, o Grêmio passa a ser primeiro colocado. E sendo primeiro, não vai ter Grenal. Pega o quarto. Exato, pega o quarto, que hoje é o Novo Hamburgo. Só que pro Grêmio ser líder, só se vencer por 5 gols de diferença. É muito difícil, né, Glauco? O Grêmio não consegue fazer 1, imagina 5. Vamos pensar em Grenal. Vamos pensar em Grenal, essa é que é a grande verdade. Vamos pensar no Clássico Grenal. Clássico Grenal que vai ter desfalque pro Inter, né? Como tá assim? ligado? Tá Como ligado assim? quem é o desfalque? Quem? O cara que você vive criticando, o Moisés. Ele teve lesão lá no primeiro minuto do jogo contra o Grêmio. Põe aí a imagem, inclusive, porque é num chute a gol, né? Ele chuta de pé direito, o Breno faz a defesa e nesse lance o Moisés teve uma lesão no ligamento do joelho direito. E ele jogou o Grenal todo lesionado, Glauco. Bom, isso aí tem que tirar o chapéu. A gente brinca com essa questão. O torcedor cobra muito o Moisés, essa é a verdade. Nós cobramos também. Agora, tirar o chapéu, viu? O cara jogou a partida inteira, machucado, e talvez isso tenha até agravado a lesão. Aí a gente fala também do ser humano em si, toda a sorte do mundo para o Moisés nessa recuperação. Ele tá fora do Grenal, tá fora do provável Grenal, tá fora do Gauchão, vai ficar mais ou menos um mês parado. O Moisés, lateral esquerdo, vai ser chance para o Paulo Vitor, né, garoto da lateral esquerda. E também é importante destacar, se o Moisés está saindo por enquanto, tem gente chegando, Glauco Paz. E gente chegando que custa caro, tá? O Wanderson, atacante de 27 anos, joga no Krasnodar da Rússia, tá vindo por empréstimo até o final do ano, chegando hoje a Porto Alegre, tá? Assina um contrato até o final do ano. E se o Inter quiser comprá-lo, tem que pagar módicos 4 milhões de euros, ou 25 milhões de reais. É mais ou menos 1 litro de gasolina, né, Glauco? Vamos resumir da seguinte forma, ó. Caro é o jogador que tem um salário alto e não joga nada. Se jogar, meu amigo, eu já tô... Posso te dar uma notícia que está preocupando o torcedor, que eu já vi na rede social? Fala. O Wanderson não joga uma partida oficial desde maio. De lá pra cá, ele fez 4 jogos amistosos, porque ele teve uma lesão grave no tornozelo no ano passado. Então ele ficou todo esse tempo sem partidas oficiais, sem aquele ritmo de competição. É um probleminha, né? Que eu custo entender Grêmio, Inter e Grêmio, porque nunca tem dinheiro. E aí traz jogador com salário alto. Eu já não sei mais nada. Ô, Qual é o próximo assunto? Glauco, vou te pedir um negócio. Tem 300 reais pra emprestar? Não, claro que não. Ah, mas eu te pago parcelado, faço em 3 vezes. Mas nem pedalando até... Não. Tá bom. Então, se prepara. Se você, torcedor colorado, quiser comprar a nova camisa do Inter, vai ter que desembolsar 300 pila. Olha só a nova camisa que foi apresentada hoje. O Inter confirmou essa camisa nova aí para a temporada 2022. Camisa da Adidas. Tá salgado o preço, rapaz. 300 conto. Mas é esse o preço, eu sinto te dizer. O preço praticado. Ele é alto, realmente. Tá caro, né? Agora é uma camisa, parece retrô, né? Exato, é uma camisa do tempo que você estava começando na TV, né, Glauco? Em 82. É vintage. Eu sou vintage também. Que ano? Que eu comecei? Atenção. A informação. Novidades. Agora. Volta para nós. A imagem. Olha só, Wanderson, anunciado oficialmente no site do Inter, contratado até o final do ano por empréstimo, atacante de 27 anos, ele que tem nacionalidade brasileira e também belga. Que loucura, hein? Belga, rapaz. Toda a sorte do mundo pro Wanderson. Não, mas só rapidinho, só para terminar o papo. Ô Glauco, essa camisa do Inter apresentada hoje, ela é uma referência a 1982. Sabe o que aconteceu em 1982? Eu tava nascendo. Tá me sacaneando, né? Tá me zoando, né?
Em 1982, o Inter venceu o Barcelona do Maradona com essa camisa aí, ó. Juan Gamper. Exato, no troféu Juan Gamper, troféu que abre a temporada do Barcelona. O Inter foi lá no Camp Nou, lá em Barcelona, e venceu nos pênaltis depois de 0-0. Então, homenagem do Inter para essa camisa de 1982. Bom, a gente falou bastante de Inter, vamos falar também de Grêmio. Afinal, tem notícia boa pro torcedor gremista. Tem notícia boa, Glauco! Notícia boa! Atenção, gremista! O que é? Atenção, para tudo! O que é? Ferreira voltou a treinar com bola. Imagens para você, ó. Primeiro treino dele com bola, treino que não é só aquela corridinha ao redor do gramado, sabe? Primeiro treino dele com bola desde 13 de fevereiro, quando ele teve a lesão contra o Juventude. Então, Ferreira passa a ser opção para o jogo contra o Ipiranga. Deve jogar alguns minutos para ganhar um ritmo de jogo, mas principalmente para a semifinal do Gauchão, né, Glauco? Sabe aquele suspiro? Tem muito tricolor fazendo isso aí. A situação tá tão difícil, ô Schenck, que o Ferreira jogando no treino, o torcedor já fica feliz. Até porque a gente tem as imagens, só por curiosidade, das chances de gol do Grêmio no Grenal. Glauco, foi difícil de achar. Foi difícil, mas teve. Olha só, a falta que faz o Ferreira e também o Diego Souza, que deve voltar, inclusive, na semifinal do Gauchão também. Ô, Glauco, esse ataque é de asma, né? Que barbaridade. Mas é verdade. E depois o corneteiro sou eu. Mas é verdade. Eu prefiro nem comentar isso aí. Mas é verdade. Olha, essa chance aqui do Campaz é inacreditável. Olha o que aconteceu com o Campaz. Enfim, só para finalizar rapidinho, posso chamar o Romildo ou não? Onde é que ele tá? Olha só, tá aí? Quarta-feira, o presidente Romildo do Bolzan falou que confia que o Grêmio pode subir com esse time aqui. Confere aí. De que dê liga. Creio que sim, desde que dê liga. Que um time de futebol que não liga, que não dá liga, que não se encontra em campo, ele pode ter 11 jogadores fantásticos e não vai dar liga e não vai resolver. Então tem que dar liga. A primeira coisa é essa. Será que vai dar liga? A liga? Presidente, vamos lá, vamos acreditar, mas tem que mudar muita coisa, tomara que dê certo. O futebol gaúcho tem que melhorar dos dois lados, tá? Também ontem rolou um papo de que o presidente Romildo Bolzan teria concordado, né, em ser candidato ao governo, mas por mas enquanto é o mesmo nada... papo de que o Denis Abraão teria pedido as contas e... por enquanto nada confirmado, tá, gente? O Romildo segue presidente do Grêmio e também Denis Abraão segue vice de futebol tricolor. Pra finalizar... Diz o número, leva o Luciano que tá xaropeando aqui, vai. Por quê? Sexta-feira, Glauco. Calma aí. 13. Olha só, para finalizar, rapidão de esporte, tela de classificação do Gauchão na tela para você. Só para mostrar como é que tá a situação. O Ipiranga lidera com 21 pontos, o Grêmio tem 18, o Inter tem 18, o Novo Hamburgo tem 15. E amanhã, Grêmio e Ipiranga e também Guarani de Bagé contra o Internacional. Eu tô me divertindo. Enquanto isso, porque aqui eu tava olhando aqui eu tô olhando a chuva em Gramado. Esse é um cisne, estão vendo um cisne aqui? Não os carrinhos de andar, entendeu? Eu tô vendo um pavão. Tem um cisne. Mas não é em Gramado. Tem um cisne mesmo ali no cantinho, passando ao redor dos maiores. Eu tô vendo vários aqui, ó. Não, mas esses é os dos carrinhos de passeio. Mas aqui tem um pequenininho, ó, vamos sem máscara. Vocês estão viajando? Não, distanciamento só um aqui. Não. Aqui tá aqui, ó, um cisne. Ele tava há pouco circulando os maiores, olhando assim, será que um dia eu vou crescer tudo isso? Gente, vamos encerrando por aqui. Um bom final de semana a todos. Hoje, 19h20, segunda edição. A gente se vê na segunda-feira, a partir das 11h30. Tchau, tchau.